ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. Práticas contábeis em conformidade com as normas contábeis emitidas pelo CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, atualizado em abril de 2014. Assuntos tratados neste material: classificação de ativo não circulante como mantido para venda, classificação no plano de contas, ativo não circulante a ser baixado, mensuração de ativo não circulante mantido para venda, alteração em plano de venda. Ativo não circulante mantido para venda. O CPC 31 determina que a entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda se o seu valor contábil vai ser recuperado principalmente por meio de transação de venda em vez do uso contínuo. Para que esse seja o caso, o ativo ou grupo de ativos mantido para venda deve estar disponível para venda imediata em suas condições atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para a venda de tais ativos mantido para venda. Com isso, a sua venda deve ser altamente provável. Para que a venda seja altamente provável, o nível hierárquico de gestão apropriado deve estar comprometido com o plano de venda do ativo e deve ter sido iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano. Além disso, o ativo mantido para venda deve ser efetivamente colocado à venda por preço que seja razoável em relação ao seu valor justo corrente. Ainda deve-se esperar que a venda se qualifique como concluída em até 1 ano a partir da data de classificação, com exceção de acontecimento ou circunstâncias que podem estender o período de conclusão da venda para além de 1 ano. A extensão do período durante o qual se exige que a venda seja concluída não impede que o ativo seja classificado como mantido para venda se o atraso for causado por acontecimento ou circunstâncias fora do controle da entidade e se houver evidência suficiente de que a entidade continua comprometida com o seu plano de venda do ativo. Classificação no plano de contas. Grau 1, ativo. Grau 2, ativo circulante. Grau 3, ativo não circulante mantido para venda. Ativo não circulante a ser baixado. A entidade não deve classificar como mantido para venda o ativo não circulante ou o grupo de ativo destinado a ser baixado. Isso se deve ao fato de o seu valor contábil ser recuperado principalmente por meio do uso contínuo. Os ativos não circulantes a serem baixados incluem ativos que devem ser usados até o final da sua vida econômica e ativos não circulantes que devem ser fechados em vez de vendidos. A entidade não deve contabilizar o ativo circulante que tenha sido temporariamente retirado de serviço como se tivesse sido baixado. Mensuração de ativo não circulante mantido para venda. A entidade deve mensurar o ativo ou o grupo de ativos não circulantes classificado como mantido para venda pelo menor entre o seu valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda. A entidade deve mensurar o ativo não circulante ou grupo de ativos mantido para distribuição aos sócios pelo menor entre seu valor contábil e seu valor justo diminuído das despesas de distribuição. Seu ativo ou grupo de ativos recém-adquiridos satisfazer aos critérios de classificação como mantido para venda, a aplicação resultará em que o ativo ou o grupo de ativos seja mensurado no reconhecimento inicial pelo valor mais baixo entre o que seria seu valor contábil, caso não tivesse sido assim classificado, por exemplo, o custo, e o valor justo menos as despesas de venda. Alteração em plano de venda. Se a entidade tiver classificado um ativo como mantido para venda, mas os critérios já não estiverem mais satisfeitos, a entidade deve deixar de classificar o ativo como mantido para venda.
A entidade deve mensurar o ativo não circulante, que deixa de ser classificado como mantido para venda, ou deixa de ser incluído em grupo de ativos classificado como mantido para venda, pelo valor mais baixo entre a. O seu valor contábil, antes de o ativo ou grupo de ativos ser classificado como mantido para venda, ajustado por qualquer depreciação, amortização ou reavaliação, se permitida, que teria sido reconhecida se o ativo ou grupo de ativos não estivesse classificado como mantido para venda. B. O seu montante recuperável, a data da decisão posterior de não vender. Fontes de consulta para elaboração do manual. Obrigado. Contato Glauco Henrique. E-mail ghsconsultoria@yahoo.com.br. Celular 011 99927 9322. Site www.ghsconsult.blogspot.com.br.